saudar aí a presença da imprensa, conselheiros, conselheiras, dos torcedores aqui presentes. Podia começar diferente, dizer que hoje é um dia histórico para o Grêmio, né? Um dia onde, né, nós, todos os gremistas, estamos recebendo de volta um filho, talvez um dos maiores atletas revelados na nossa base. Acho que foi o atleta mais bem vendido, né, pelo Grêmio, um campeão, um melhor jogador numa final de Libertadores com o Grêmio, um jogador que está no auge da idade, né, um jogador que quis muito vir para o Grêmio, né, e já nesse início eu não poderia deixar também, né, obviamente agradecendo a todo o departamento de futebol, o Guto, o Luiz Wagner, a comissão técnica, mas especial ao Rossato, que foi fundamental nessa negociação. Eu me arrisco a dizer que ele tem uma amizade com a família de longa data, antes de pensar em ser dirigente do Grêmio, e que se ele não tivesse aqui, me arrisco a dizer que talvez o Arthur não tivesse, muito embora ele me conhecesse, também já tivesse trabalhado junto, não é? E com isso, dizia que o Arthur fez muita força para estar aqui, isso preciso ser dito, não é? A gente sabe que dinheiro é importante do futebol, mas não é tudo, e eu fico muito feliz e vou levar isso para sempre, viu, Arthur? Porque, pelas tuas palavras, ter dito que tu veio porque tu confia nas pessoas que estão aqui, no meu caso, do Rossato, isso para mim vale muito, ainda no momento que tu sabe como é que o clube está, um atleta do teu nível, no teu auge, que pode sonhar com Copa do Mundo, e de tanta coisa que tu abriu mão. A gente sabe das propostas que tu tinha na Europa, das propostas, inclusive, aqui do Brasil, e tu quis vir aqui jogar no Grêmio sabendo da condição. Então, isso para nós tem muito valor, tá? Te agradeço de coração, e vai ser muito importante. Queria dizer também que a gente vive um momento, né, do futebol brasileiro muito desafiador, não é diferente com o Grêmio talvez até um pouco mais desafiador, né, se a gente lembrar, né, o Grêmio tem 122 anos de história, se pensar como essa gestão começou, em novembro de 22, da onde nós víamos, como nós estávamos, fizemos um 2023, apesar dos resultados, não menos fácil do que tem vencendo esse ano, né, um 24 também problemático com a enchente. Isso não é desculpa, mas vários projetos que não é além do futebol acabam interrompendo, 5 meses sem estar na arena, e quando a gente acha acabou, começa esse ano, né, um processo eleitoral que já se começou lá no início do ano, e com um bombardeio de informações, de muita coisa que acontece fora da gestão, e que a gente não tem controle. Mas nesses momentos de dificuldade, Arthur e Rossato e pessoal, todos que estão nos assistindo, só sempre teve uma coisa que fez com que o Grêmio saísse desses momentos desafiadores, né? Que é a união dos gremistas em volta do time, em volta do clube, para que a gente supere esses desafios, para que a gente consiga alcançar os resultados em campo também e fora deles, né? Porque a gente vê muito que acontece dentro do campo, mas tem muita coisa sendo feita fora do campo também, de igual importância. Então, Arthur, antes de passar a palavra para o Rossato, eu acho que tu representa nessa união de todos os gremistas, espero que isso traga nosso torcedor entusiasmado para a arena, que a gente volte a fazer da nossa casa aquele caldeirão que tu conviveu aqui, que a gente possa alcançar as vitórias, né, e que fora dele também a gente continue, né, porque essa gestão vai continuar assim, sempre buscando a união de todos em prol, né, dos interesses do clube, os interesses do clube sempre acima dos interesses individuais. Então é com muita alegria que eu estou aqui, te recebo, né, espero que tu seja de novo muito feliz, porque aqui é a tua casa, tá? Obrigado, Arthur, e já passo a palavra aí para o professor. Boa tarde a todos. Não diferente do que o presidente falou, eu tenho muito que agradecer aqui também, além de todos que ele já agradeceu, frisar que, embora a gente tenha a participação dentro de uma negociação, ela nunca ocorre sozinha, tem todo o time de staff lá também do nosso CT, se eu tivesse que nominar aqui, eu estaria sendo injusto com alguém, mas
tem algumas pessoas que participam mais ativamente, que a gente tem que ressaltar. Que é meu parceiro Guto, nosso executivo Luiz, a parte do Henrique também, nosso assessor jurídico, que perdeu algumas noites aí trabalhando nesse contrato. Vocês sabem que um contrato de um atleta do tamanho do Arthur, ele não é nada complexo, né? E tendo do outro lado também um gigante também do futebol mundial. Então, também agradecer, não poderia deixar de agradecer o esforço que o Arthur fez, toda a sua família, que a gente sabe que também abre mão de muita coisa, de mudança de país, na pessoa do Ailton, da dona Lúcia e do Paulo, que também tiveram uma participação importante para que isso acontecesse, fora todo o desejo e a satisfação do Arthur de vestir a camisa do Grêmio novamente. Então, só dou as boas-vindas para o Arthur, o rei voltou, então aí, vamos para cima deles, né, Arthur? Ali, ó. Tá, um manto, então. Muito obrigado. Tem que erguer um pouquinho por causa da bancada. Sucesso para você sempre. Obrigado. Coloco por cima? Vamos você, por cima? Você preferir. Bem? Só acabei agradecendo os patrocinadores, não os nominei, né? Então, eu vou trazer aqui os nossos parceiros de sempre, a Marquespan, a Prato Fino, a Alfa, e agora também o nosso novo parceiro aí que nos ajudou também nessa composição da contratação do Arthur, que é o Pix das Estrelas. Então, que pôde proporcionar também de chegar essa estrela aí para o Grêmio. Valeu. Bora. Obrigado, Rossato. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Conselho de Administração, Conselho Deliberativo, sócios, colegas do Grêmio, família do Arthur, sejam bem-vindos. Arthur, quer dar uma palavra antes da coletiva e depois a gente inicia as perguntas, por favor. Sim. Um momento muito especial para mim, para minha família. Todos sabiam do meu desejo de voltar para minha casa, onde eu me encontro bem, onde tive muitos momentos felizes. Então, agradecer a todo mundo. Primeiramente, a Deus, minha família, a todos os torcedores, porque vocês também foram e são, né? É uma chave principal nesse meu retorno. Então, expressar a minha gratidão por vocês. Já falei antes, na rua, quando encontro algum gremista, ao Instagram, vendo as mensagens, saibam que eu tenho um carinho enorme do fundo do meu coração por todos vocês tricolores, vocês me fazem sentir em casa, vocês são minha família. Então, vamos trabalhar junto para reerguer o Grêmio, colocar no mais alto patamar aonde tem que estar, porque essa camisa, esse escudo merece sempre estar no mais alto possível. Então, vamos tentar fazer isso todos juntos, não uma pessoa ou outra, o Grêmio. E o Grêmio é a torcida, funcionários, enfim, todas aquelas pessoas que amam o Grêmio. Então, muito obrigado a todos e muito feliz por estar em casa de novo. E, obviamente, também agradecer presidente Guerra, Alexandre, Luiz, Escudo, a todos, ou seja, todos foram também fundamentais nessa minha volta. A gente sabia que era uma negociação complicada e eles, desde o primeiro momento, se disponibilizaram a ajudar de todas as formas, encontrar soluções para que eu pudesse estar aqui de novo. Então, foi muito importante para mim. Agradeço a todos. Obviamente, não citei nome de alguns, mas todo o staff do Grêmio por todo esse esforço que eles fizeram por me trazer de volta. Sou muito grato a eles também e é isso. Obrigado a todo mundo.
Arthur, aqui à tua direita, aqui, Felipe Duarte, da Rádio Gaúcha. Primeiramente, prazer te rever, cara, te reencontrar. Sucesso nesse teu retorno. E sabe que nessas últimas semanas, quando a negociação acontecia, a gente trocava muita mensagem, inclusive em italiano, com jornalistas de lá, para tentar entender o que estava acontecendo. E um desses jornalistas me questionou, por que vocês querem o Arthur? Por que o Arthur está voltando? E é inevitável, passou um filme na cabeça de todos nós, na minha também, de ver aquele menino que surgiu aqui, que foi campeão da Libertadores, que chegou em seleção brasileira, Barcelona, e até hoje é a maior venda da história do Grêmio. E agora eu te devolvo a pergunta, que Arthur é esse, por que retornar, em que estágio físico, técnico tu te encontra atualmente, e o que tu acha que aconteceu para que as coisas não evoluíssem da forma como, pelo menos nós imaginávamos, acredito que tu também, de continuar em seleção brasileira, de permanecer na Europa em grandes clubes? Então, futebol é momento, né? A gente sabe que futebol é jogo após jogo. Hoje, na minha opinião, eu me encontro no meu melhor momento físico, profissional, pessoal. Eu acho que, né, estou numa idade onde eu já tive muitos aprendizados. Então, hoje eu me encontro muito melhor do que quando eu saí daqui. E por que voltar para o Grêmio? Eu sempre deixei claro para todo mundo que sou muito grato ao Grêmio por tudo que fizeram por mim. É o meu time do coração. Então, estar em casa de novo te dá uma sensação especial, né? E confio muito no projeto do Grêmio, confio muito desde direção, jogadores, elenco, staff, enfim. É um lugar onde eu queria voltar muito para voltar para cá, para conquistar grandes títulos de novo, reconstruir, voltar a escrever uma história, né? Como eu tinha falado quando eu saí, não era um ponto final. Então aqui estou muito feliz e muito entusiasmado e preparado para esse desafio. Arthur, tudo bem? Aqui do lado, Gustavo Berton, ESPN. Bem-vindo de volta a Porto Alegre. Obrigado. Bom, quero me aprofundar um pouquinho sobre esse teu "estou muito melhor agora", né, que tu te referiu, porque quando tu deixou o Grêmio, tu era um menino com muito futebol, mas um menino, né, com pouca experiência. E hoje você passou por grandes clubes da Europa, como o Felipe falou, seleção brasileira, enfim. E tem algumas místicas de vestiário que dizem que jogadores desse tamanho, eles deixam algo a mais para o clube, eles constroem uma história até dentro de vestiário, de bastidor. O que você acha que você pode contribuir, além do seu futebol, que a gente sabe que é gigante, o que hoje o Arthur aprendeu lá fora e pode contribuir também dentro do Grêmio? Cara, acho que essa questão do profissionalismo, né? Que talvez, quando eu, garoto, subindo da base, não dava tanta importância, só queria chegar dentro de campo e jogar, e a gente sabe que não é assim. Hoje eu aprendi, claro, tive a felicidade de compartilhar vestiário com lendas do futebol e aprendi muito com eles. E eu sei o quanto ser profissional é importante, não é simplesmente você chegar aqui ao quarto domingo e jogar, você tem que ter todo um acompanhamento, você prepara a semana inteira para chegar ali bem. Pessoal da base, né, molecada da base, eu me identifico muito, porque foi o caminho que eu fiz. Eu venho da base, batalhei. A gente sabe que essa transição da base para o profissional é complicada, mas me sinto bastante confortável em poder ajudar essa garotada, porque foi o meu caminho. E quando eu estava fazendo esse caminho, muitas pessoas me ajudaram, que eram mais experientes. Então, tenho esse desejo de ver a molecada da base subindo e se consolidando ali, mas sei também que é difícil. Então, o que eu puder ajudar nesse sentido e tudo em pró do Grêmio, eu estou aqui, vou fazer com a maior felicidade do mundo, é o meu desejo. Então, acho que essas questões extracampo também pode ser importante. Tudo bem, Arthur? Boa tarde. Marcelo Salzano, Rádio Guaíba. É claro que você volta ao Grêmio num momento importante da sua carreira, o contrato até meados de 26, com possibilidade de extensão até dezembro, mas além de ajudar o Grêmio, eu quero te perguntar em relação à seleção brasileira. A gente sabe que você já teve uma ótima passagem e você acredita, faltando pouco menos de um ano para o Mundial
nos Estados Unidos, México e Canadá, que você performando bem no Grêmio, você possa ser lembrado pelo Carlo Ancelotti e jogar a próxima Copa? Como eu tinha falado, o futebol é jogo após jogo, né? A gente sabe quanto o futebol muda as coisas rápido. Então, obviamente, minha principal motivação é fazer bem aqui no Grêmio, desempenhar o meu melhor futebol, estar bem fisicamente, ter a continuidade que algumas vezes me faltaram. Então, acho que o primeiro passo é estar bem no Grêmio, fazer o melhor possível aqui, e aí sim, dependendo do que eu fizer no Grêmio, pode surgir essa possibilidade, que é um desejo pessoal meu em voltar à seleção brasileira, mas eu sei que é trabalho com bastante humildade, pezinho no chão, trabalhar e fazer de tudo possível, me dedicar ao 100% em todas as áreas, profissional, mental, vida pessoal, para conquistar esse novo objetivo, que é realmente voltar à seleção brasileira e ajudar o Grêmio. Aqui, Arthur. Tudo bem? Boa tarde. Seja bem-vindo a Porto Alegre. Daniel Félix, da Rádio Grenal. Quando você sai do Grêmio lá em 2017, você ainda é um jovem, né? Início de 2018, ali, enfim. E hoje você volta 7, 8 anos depois, muito mais experiente e, quem sabe, pode ocupar uma vaga como lá atrás tinha o Maicon ali contigo, né? Um cara experiente, enfim. Tu está preparado para ser o novo líder do Grêmio dentro de campo? Então, eu acho que a liderança, você conquista ela com suas atitudes, né? Eu poderia muito bem aqui falar assim, líder, não sei o quê, muito mais experiente, mas acho que não cola. Eu acho que realmente a liderança é demonstrada dentro de campo, no trabalho, e você conquista ela. Então, vou fazer de tudo para conquistar, porque eu sei que o quão é importante você se esforçar e dar o exemplo. Então, em questão a isso, não vai faltar trabalho, não vai faltar profissionalismo para isso. E logo depois, claro, é uma gratificação ser reconhecido, né, como um líder, mas, enfim, não é meu objetivo, não voltei para o Grêmio com essa intenção de querer, falo líder, mas de querer ser mais que ninguém, não é minha intenção é trabalhar com um grupo, é um grupo muito bom, inclusive tive contato com eles, já fiz meu segundo treinamento, então acho que todos, né, tem que colaborar um pouquinho, seja na parte essa de liderança, eu sei que o momento não está muito bom, mas de se abraçarem e levar o Grêmio ao mais alto possível da tabela, enfim, em tudo. Arthur aqui, Gabriel Lauxen da Copeiro TV, bem-vindo ao Grêmio de volta, né? Eu queria te perguntar sobre o momento do futebol brasileiro, porque tu sai daqui em um momento, né, em que as coisas estavam bastante equilibradas por aqui, o Grêmio, claro, despontava muito bem, foi campeão da Libertadores muito bem, e muita coisa mudou, inclusive em investimento no Brasil, né? Existe uma reviravolta, né, nos clubes. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a tua visão lá de fora, né? Muitos jogadores vindo de lá, inclusive, né, sendo contratados com valores altíssimos. Eu queria que tu falasse sobre essa visão do Arthur, lá de fora, olhando da Europa para o Brasil nesses últimos 7 anos. Então, na minha opinião, o futebol brasileiro evoluiu muito. Em um período assim, não tão muito grande, mas teve uma evolução enorme. E posso te citar nomes de grandes jogadores que poderiam ainda estar na Europa, que, né, todo mundo fala que são as 5 melhores ligas do mundo ali na Europa, enfim, e jogadores que abdicaram de estarem ali para voltar para o Grêmio. Neymar, Thiago Silva, muitos craques, Depay, poderia falar uns 15. Então isso valoriza o futebol brasileiro e eleva o nível também do futebol brasileiro, né? E também clubes fazendo grandes investimentos, cara, e acho que evolui muito o futebol brasileiro. Tenho acompanhado alguns jogos e posso falar até questão de taticamente, em tudo. Eu acho que tecnicamente evoluiu, taticamente também. Então, acho que foi uma coisa muito positiva para o futebol brasileiro e tomara que continue assim crescendo. Boa tarde, Arthur. Lucas Fontes, do canal do Bagé.
você chega no Grêmio num momento completamente diferente daquele que você estreou lá em 2017, estava também na campanha de 2016. Era um momento auspicioso para os jovens, para ti e outros que surgiram ali. Você chega agora num momento diferente, com o Grêmio num período de transição, não tendo talvez aquele time que tinha lá em 2016 para brigar por títulos. Eu quero saber de ti, porque o torcedor também tem muita esperança em que você seja o fiador desta mudança, você seja o fiador, de repente, de um Grêmio melhor dentro de campo, com mais qualidade. Quero saber como é que tu tá sabendo dessa responsabilidade, né, de pegar um Grêmio diferente daquele que você estreou, é claro, com mais experiência. Sei da responsabilidade, não fujo dela, e a minha intenção justamente foi essa, em voltar para o Grêmio, em tentar ajudar o Grêmio, e me comprometo a todos que não vai faltar profissionalismo, não vai faltar garra, não vai faltar raça, ambição de levar esse escudo, como eu já falei inúmeras vezes, até nessa entrevista, ao mais alto patamar que posso estar. Então, eu, como um gremista, quero ver o Grêmio mais alto possível, e eu tenho a oportunidade de fazer o melhor possível, e vou fazer, seja dentro de campo, fora de campo, seja ajudando aos jovens, como eu falei, que eu tive essa trajetória a que eles estão fazendo, ajudando eles ali nessa parte, mas que futebol também é muito coletivo, né? Então, precisamos de todos juntos, que com certeza todos ainda não tive uma conversa com o nosso treinador, né, Mano, mas eu venho para ajudar. Tive a experiência, tive a grande sorte também de trabalhar de estar em grandes ligas no futebol mundial, então aprendi muito, seja na Inglaterra, Itália, Espanha, que são ligas completamente diferentes, e foi muito boa, né? Tiro com muito aproveito essa minha fase fora, porque foi onde eu aprendi muito. Seja na Itália, um pouco mais taticamente, Espanha tecnicamente, Inglaterra um pouco mais intensidade. Então, me sinto preparado, venho para ajudar o Grêmio, seja onde for, onde eu for ajudar o Grêmio, é ali que eu quero estar. Então, zero vaidade com isso, aonde vou jogar ou não, venho para ajudar. E é trabalhar e, né, conversar ainda com o Mano. A gente não teve essa conversa, mas onde ele achar que eu posso ajudar o Grêmio, é ali que eu vou estar. Arthur, aqui. Caliel Dornelles, da Rádio Bandeirantes. Bom retorno ao Grêmio. Falou bastante sobre o projeto que lhe foi apresentado. Gostaria que tu abordasse mais a respeito disso. E, Arthur, tu chega em meio a uma temporada onde o Grêmio, querendo ou não, está sob muitas críticas, está vivendo um momento de muita oscilação, e para muitos talvez tu seja o salvador da pátria nesse sentido, porque tu chega com uma grande expectativa. Como que tu avalia essa situação? Tu se considera também um jogador que sozinho pode mudar o patamar, o status do time? E este projeto, como o que o Grêmio hoje tem a te oferecer, não apenas por ser tua casa, mas para que possa te dar esta perspectiva ao teu futuro na seleção brasileira. Obrigado. Não vejo assim. Futebol é um jogo coletivo, então não vejo uma pessoa sendo o salvador da pátria, não, porque no futebol você precisa de todos. Geralmente falam 11 dentro de campo, né? Mas no meu ponto de vista são muitos outros, porque, como eu falei, é um jogo coletivo. É tudo que eu puder dar ao Grêmio, seja com comprometimento, com raça, suar sangue dentro de campo, isso vai ser entregue, não tenha nenhuma dúvida. Mas também não me sinto nessa função que você falou, porque futebol é um jogo coletivo. E sobre o projeto do Grêmio, foi como eu falei primeiramente,
foi me apresentado um projeto, eu conversei bastante com o presidente Guerra, Alexandre, Luiz, enfim, todos, e, cara, é fazer o melhor para o Grêmio. Tanto é que na nossa primeira conversa, o presidente Guerra me perguntou, e aí, vai voltar? Vamos fazer o melhor para o Grêmio? Vamos trabalhar cada dia arduamente para, né, sair dessa situação difícil? A gente precisa ter aqui conosco pessoas que querem o bem do Grêmio, que estão focados realmente em fazer o melhor para o Grêmio, e foi a primeira coisa que eu falei, não tenha dúvidas, é o meu desejo, é isso que eu quero, então, ter pessoas boas aqui em prol do Grêmio, pensando no Grêmio. Primeiramente no Grêmio, fazer o melhor pro Grêmio, com muita luta, muita dedicação, e tenho certeza que todas as pessoas que estão aqui estão se doando, trabalhando o máximo possível para isso. Então, só de você estar num ambiente assim, já com pessoas que realmente são gremistas, que querem o bem do Grêmio, é importante, e estou muito feliz por estar aqui de volta. Arthur, boa tarde. Marco Souza, Jornal 0 Hora. Te vi passando ali na ida ao vestiário, né? Um cara que tu já conhece aqui da Arena. Eu queria te perguntar, provavelmente tu já encontrou muitas caras conhecidas da tua passagem anterior, né? Funcionários, pessoal que trabalhou junto. Como é que tu encontra o clube 8 anos depois, ali a estrutura do CT? Como é que tu acompanhou também essa distância, né? Teve Soares, teve tantas coisas que passaram nesse período. Saber como é que tu acompanhou isso e as caras de pessoas conhecidas que tu reencontrou aqui. Obrigado. Encontrei várias pessoas que têm um carinho enorme. Fazia anos que não os via, então foi um momento muito especial. Vem muitas lembranças na cabeça, né? Por momentos que você passa com essa pessoa, porque afinal o Grêmio, as pessoas que trabalham aqui, se torna a sua família, porque você vê-los todo dia e esse carinho que a gente cria, esse vínculo, então é uma coisa bem especial para mim. E sim, né, acho que o Grêmio teve diversas fases, a fase do Luiz, acho que agregou muito ao Grêmio, né? Um jogador desse nível, e você vê a grandeza do Grêmio por um jogador desse nível querer vir para o Grêmio. Então, acho que foram fases diferentes e hoje estamos em uma nova fase, mas como eu falei, acho que a intenção de todo mundo que está aqui no Grêmio é trabalhar, é ajudar o Grêmio, e só vamos conseguir isso se fizermos todo mundo juntos, seja torcida, elenco, staff, conselho, diretoria. Então, expresso aqui também o meu desejo que nos fazemos as coisas juntos, né? Eu acho que pode, nesse momento, uma fase complicada, mas se todos puxarem a corda para o mesmo lado, fica muito mais fácil a gente sair dessa, né? Arthur, boa tarde, seja bem-vindo de volta. Nicolas Wagner do Lance. Queria te ouvir mais sobre o que tu evoluiu dentro de campo na Europa, porque tu falou, teve a oportunidade em jogar em 3 grandes ligas diferentes entre si, e tu tinha aqui no Grêmio um estilo de jogo muito marcante, né? Tu entende que conseguiu agregar outros elementos ao teu estilo de jogo nessas passagens na Europa? Então, logo quando eu fui sair do Brasil e fui para a Europa, Barcelona, era um estilo diferente, um estilo muito de toques entre linhas, combinações rápidas no meio do campo. Então, era um futebol muito mais técnico. Tive a grande sorte de me adaptar muito rápido, também graças aos meus companheiros que me ajudaram nessa transição quando eu cheguei. Logo depois fui para a Itália, que é um futebol muito mais tático. Então, taticamente evolui muito nesse sentido e defensivamente também, porque, né, eu sempre tive uma característica muito forte em ter, né, uma boa técnica de jogar com a bola, e acho que eu aprendi muito, foquei bastante nessa parte tática, que ainda não tinha esse conhecimento tão bem, e também nessa questão mais defensiva, em ajudar sem a bola. Obviamente não era uma das minhas maiores qualidades, mas foi aí onde também tive pessoas que me ajudaram, me mostraram o caminho, e eu
obviamente com humildade, aceitei a crítica e trabalhei, e hoje, né, me sinto muito mais completo. Inglaterra, Liverpool, que é um jogo muito mais de transição, esse box-to-box que as pessoas falam, com muito mais intensidade, então me preparei muito fisicamente também aprendi muito extracampo, nessa performance para você chegar dentro de campo e estar muito bem fisicamente, que ali é um futebol onde te exige muito isso. Então, como eu falei, me sinto muito melhor de quando eu saí, graças a todos os companheiros, treinadores que me ajudaram nesse percurso. Arthur, seja bem-vindo, sucesso no seu retorno. Rafael de Quevedo, Rádio Real News. E falando de retorno, recentemente o Grêmio teve um retorno deste elenco vitorioso que você fez presente, que foi o Luan, né, recente, teve o retorno, e trazendo um paralelo disso, né, até foi comentado no retorno do Luan, que que o Luan precisava do Grêmio. E trazendo paralelo a ti, quem precisa mais? O Arthur do Luan, o Arthur do Grêmio, desculpa, o Arthur do Grêmio ou o Grêmio do Arthur? E também, em paralelo a isso, né, como esse retorno pode ser benéfico tanto para o Grêmio quanto para o Arthur. Obrigado. Não, eu acho que, né, eu tenho... eu preciso muito mais do Grêmio do que o Grêmio de mim. Como eu falei, o futebol são 11, mais, né, o pessoal que faz parte do elenco, que no final entram 11 em campo, mas outras pessoas também são muito importantes para esse dia a dia. Então, eu sou muito grato ao Grêmio. De maneira alguma, eu acho que né, o Grêmio precisava mais de mim do que eu do Grêmio, não, de forma alguma, nunca se passou isso na minha cabeça. Eu acho que eu preciso muito mais do Grêmio do que o Grêmio de mim, mas venho a somar. Minha intenção é somar, ajudar, como eu falei antes, não venho achando que eu sou melhor que ninguém, que de maneira alguma venho para trabalhar, para somar, com muita humildade, um pezinho no chão, porque, como eu falei, futebol é jogo após jogo. Então, sou muito feliz, agradeço, né, a todos que se esforçaram nessa operação por me trazerem de volta. Era o lugar que eu queria estar. Então, também deixar mais uma vez meu agradecimento a todas essas pessoas que fizeram isso possível. E minha intenção é me doar, me sacrificar pelo Grêmio, que esse carinho é muito especial dentro de mim. E o que eu puder ajudar o Grêmio não vai faltar motivação, dedicação, e é isso. Boa tarde, Arthur. Fernando Becker, da RBS TV aqui. Tudo bom? Você vinha jogando, vinha treinando. A tua condição física, por exemplo, se pudesse estrear fim de semana, estava ok? E a segunda é que você teve muito azar na Europa com as lesões, cirurgias. E esse momento difícil na tua carreira, o que te ajudou a levantar com mais força e o que te, né, amadureceu esses momentos difíceis para ti lá? Então, vinha treinando, fiz toda a pré-temporada com a Juventus, todos os treinamentos, mas não fiz nenhum jogo oficial ainda, né? Então, e também nessa transição de assinar contrato, não assinar, e né, nesse período que a gente começou a conversar. Depois, obviamente, você precisa de um tempo para fazer a mudança. Então, fiquei alguns dias sem treinar, mas fisicamente me encontro bem, né? Nenhum ponto especial para se tocar. Obviamente, falta um pouco de ritmo de jogo, porque eu não fiz nenhum jogo oficial na Juventus, então falta um pouquinho esse ritmo de jogo, mas estou trabalhando dia a dia para recuperar esse ritmo de jogo. Você consegue nos treinamentos também, e melhorar a parte física o mais rápido possível para tentar estrear também o mais rápido possível. E acho que foram alguns momentos difíceis, tive algumas fases diferentes também, muito boas, algumas um pouco complicadas, mas acho que nas lesões é onde você realmente aprende mais. Tentei tirar todo
o lado negativo e focar só no positivo das lesões, que era onde eu conseguia me preparar mais, o que eu poderia melhorar para não voltar a se lesionar, e foram essas coisas que eu tentava tirar de lição de cada lesão, e também minha família, todos os profissionais desses clubes que me ajudaram, sou muito grato a eles, e é isso, como eu falei, acho que hoje, né, por tudo isso que eu passei, seja de lesões, ou seja de boas atuações dentro de campo, enfim, sou um profissional, uma pessoa, um filho, muito, muito melhor hoje. Arthur, tudo bem? Rafael Fávero, do Globo Esporte. Arthur, sei que você já falou que está à disposição para ajudar o Grêmio nas funções que o Grêmio precisar, mas te pergunto até para saber se tu teve alguma experiência na Europa jogando um pouco mais à frente do que tu jogava aqui no Grêmio, né? De repente de costas para o gol, mais nessa função de criação de jogadas, que é uma necessidade que o Grêmio tem hoje. Tu se sente à vontade para jogar ali, de repente de costas para o gol, tendo que tocar a bola mais rápido? Já teve alguma experiência nesse sentido? O que tu pode falar para a gente? Obrigado. Acho que logo quando eu saí do Grêmio, fui para o Barcelona, ali eu jogava um pouco mais adiantado do que eu jogava ali, né, ajudava muito mais o ataque do que a defesa, mas, como eu falei, me sinto bem para jogar em todas essas funções no meio campo, não vejo problema algum em isso, mas também quem vai decidir isso vai ser a semana de treinos, obviamente, Mano também, que é um cara que entende muito bem o futebol, né? Já foi demonstrado, não precisa provar mais nada para ninguém, porque toda a sua carreira aí fala por si só. Então, total confiança nele, e então acho que não tem problema isso nessas posições, estou preparado, e o mais importante, com muita vontade de ajudar o Grêmio. Arthur, tudo bem? Paulo Bizarro, Rádio Galera, seja bem-vindo novamente ao Grêmio, sucesso, saúde aí. O torcedor quer saber exatamente, o torcedor da arquibancada, do boteco, né, da resenha, exatamente essa função, assim, né, de tu trazer essa carga de conhecimento lá do futebol da Europa para encaixar dentro dos pensamentos, das ideias do Mano Menezes. Obrigado. Acho que o primeiro de tudo que eu mais aprendi fora foi o profissionalismo. O profissionalismo de cada atleta em chegar antes do treino e fazer todo o trabalho de academia, ou enfim, todo o trabalho que for passado para fazer antes de entrar no campo, você se cuidar também fora de campo. Então, acho que esse profissionalismo foi o que mais me marcou quando eu cheguei fora. Quando eu cheguei na Europa, tive o grande prazer de estar com pessoas craques e lendas do futebol, então acho que foi muito importante para a minha aprendizagem, e também com muita humildade aprendi com eles, né? Obviamente aprendi com eles, sou grato a eles por muitos tentaram e me ajudaram de verdade nesses pequenos detalhes, então acho que o que mais me marcou fora assim, foi esse comprometimento. Arthur, seja bem-vindo, Ian Kerzimer, mais copeiro. Tu e o Kahneman são dois remanescentes de um super time multicampeão em 2017. Queria te perguntar como foi o teu reencontro com o Kahneman e como essa parceria pode ser importante para a retomada de uma identidade de um time vencedor. O Kahneman é um ídolo do Grêmio, né? Quando eu subi pro profissional, o Kahneman já estavam, e foi uma das pessoas que me ajudaram muito. Nossa, ele me ajudou muito, 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 sou muito grato a ele. Eu admiro muito pelo seu caráter, né? Aquela pessoa que entra dentro de campo e entrega tudo e mais um pouco. Então isso marca a diferença. Então estou muito feliz em poder voltar e reencontrá-lo. Continua a mesma pessoa. Até brinquei com ele, não mudou nada. E feliz por estar de volta. Tenho certeza que ele vai poder me ajudar muito também, seja em todas as questões, dentro e fora de campo, porque é uma pessoa super do bem, uma pessoa trabalhadora, guerreira. Então, feliz por
por tê-lo aqui também de volta. Que prazer te ver de volta aqui na Arena, vestindo essa camiseta tricolor maravilhosa. Obrigado por 2017, não tive o prazer de te encontrar naquela época e agradecer. Mário Godoy, da Rádio Pachola. Tu não sabe, mas a Pachola faz 10 anos esse mês, então é um presente para nós ter retornado. E eu queria saber, de fato, Arthur, qual foi o momento ali da procura do Grêmio contigo e que virou a chave da tua decisão? Então, essa conversa a gente vem tendo há bastante tempo. Por isso que eu falei, né, deixei bem claro a minha gratidão por todas essas pessoas que fizeram possível eu estar aqui de volta, porque não foi uma negociação fácil. Eu sei que eles ficaram algumas noites sem dormir, e eu também, ansioso. Mas acho que no final de tudo deu certo, a gente conseguiu resolver da melhor forma possível, na conversa, no diálogo, com caráter, fazendo tudo certo, sem querer tirar proveito de ninguém. Então, acho que foi muito importante. E parabéns, né? 10 anos. Parabéns. Arthur aqui. Diego Torbes, canal Diego Torbes. Arthur, uma das grandes virtudes tuas também, além do teu talento, sempre foi a tua simplicidade, sempre um sorriso, né, no rosto, tu sempre atendeu os torcedores com esse mesmo sorriso. Eu lembro que tu foi, acho que uma vez, a Bagé com o Felipe Endres na base, também sempre sorridente, eu ajudei vocês a carregar as coisas lá, né, e tu sempre essa mesma pessoa. Hoje tu volta com uma bagagem europeia enorme, tu mesmo falaste, conheceu grandes lendas, então tu tem uma bagagem muito grande, né? Arthur, o Arthur de 2018 para esse Arthur de hoje, 2025, o que tu, Arthur, falaria para aquele de 2018? Quais os conselhos tu daria? Cara, é difícil, hein? Passa um filme na cabeça. Mas eu acho que isso, continuar sendo a mesma pessoa, ser a mesma pessoa. Acho que o trabalho vem primeiro que o talento. Então, se dedicar ao máximo, se é aquilo que você quer, se é aquilo que você ama, continue. Nem tudo vai ser alegria, mas para você, se realmente é o que você quer, se dedica, foca naquilo e entrega tudo. Entrega tudo se é o seu sonho, entrega tudo e com muito trabalho nas mãos de Deus, vai em frente com simplicidade, humildade, que também é muito importante nessa trajetória, e coloca o trabalho na frente do talento e segue firme. Arthur, aqui, tudo bem? Queria que falasse um pouco mais para o torcedor como ocorreu a negociação na Itália, porque desse lado aqui do Brasil com o Grêmio está bem claro, a paixão, o quanto que gostaria de voltar, o brilho nos olhos, que todo mundo está observando desde que você chegou aqui em Porto Alegre, mas existe o outro lado, que não está nem aí para o brilho nos olhos ou paixão, né? Que é o mercado. Então, como ocorreram essas reuniões para convencer que era o melhor caminho, mesmo tendo propostas maiores, melhores, mas que não era o que tu queria? Então, acho que o Thiago, eu sempre tive uma relação muito boa com a Juventus. Sempre, né, por ambas partes, sempre foi uma relação de muito respeito. E conversei com eles, expressei o meu desejo de voltar para cá. Eu sei que é um mundo, são empresas que, no final de contas, você também tem funcionários para pagar, é uma empresa, é um negócio, é um business. Mas conversei com eles e acho que até por causa dessa boa relação construída durante anos, essa relação de muito respeito entre todas as partes, conseguimos chegar num acordo. Sim, teriam coisas financeiramente melhores para a Juventus, para mim, mas isso era o menos importante, no meu caso, mas para a Juventus a gente sabe que é uma empresa, precisa de lucro, precisa, né, tem contas para pagar no final do mês, mas por essa boa relação construída durante anos, eles entenderam o meu lado, realmente se esforçaram para que eu pudesse voltar, então também grato a eles, sigo com contrato com eles, mas acho que foi
por causa dessa boa relação que a gente sempre teve, foi construída a decorrer desses anos, e acho que encontramos um caminho legal que poderia ser feito, e foi, acho que essa a grande diferença, foi esse diálogo, essa boa relação com eles. Arthur, aqui, Nicole Ovic, do canal Nicole Ovic. Tu falou que o Arthur precisa muito mais do Grêmio do que o Grêmio precisa do Arthur. Mas dentro de campo há uma expectativa muito alta de que tu faça os teus colegas alavancarem, né, a qualidade em campo, principalmente os colegas do meio de campo. Como que tu vê isso e essa responsabilidade que tu chega para que o Grêmio consiga melhorar nesse setor? Então, acho que hoje me sinto muito mais maduro, né? Como eu falei, desde a parte profissional e pessoal, dentro de campo, enfim, fisicamente. E como eu falei, acho que o principal é o trabalho. O trabalho, a vontade de fazer bem ao Grêmio, se dedicar ao máximo. E não só também, acho que não só o pessoal do meu campo, mas todo o elenco. Todo o elenco esforçar ao máximo em prol do Grêmio. Então, acho que sim, não fujo dessa responsabilidade, mas com muita humildade e com vontade de fazer o melhor para o Grêmio, com muita raça, vou tentar ajudar da melhor maneira possível, e tenho certeza que os meus companheiros também. Então, todos juntos, bem unidos, acho que vamos dar o nosso melhor, não tenho dúvida alguma, para sair dessa situação. Aqui. Boa tarde, Arthur. A tua chegada aqui para nós, torcedores do Grêmio, foi um verdadeiro presente, né, para nós, torcedores. E, pô, um rei tem que ter o quê? Tem que ter uma coroa, né? Então, eu vim aqui te presentear e te agradecer, em nome de todos os torcedores, por ter voltado para o nosso time. Valeu. Muito obrigado. Eu fico muito feliz, né? Muito feliz por esse reconhecimento, esse elogio. É muito legal, mas ao mesmo tempo meio sem graça, né? Eu acho que não me considero um rei, me considero um trabalhador a mais ali, um peão a mais ajudando o Grêmio, mas vale a brincadeira. Eu sei que, né, faz com a melhor intenção possível, fico muito feliz por isso, e obrigado no meu coração, obrigado. Obrigado, Arthur. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos. Fernando.